Olá, boa tarde. Sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro da Fundas, Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, no Polo da Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. E hoje eu estou gravando a nossa 7ª videoaula do mês de abril de 2020. Bom, na última aula eu falei sobre como Gil Vicente foi desafiado por Antônio Pereira para provar que era mesmo o autor de suas peças, e não uma farsa. Bom, hoje nós vamos falar sobre como ele foi ao convento de Tomar para apresentar a peça, uma vez que tinha sido ameaçado por Antônio Pereira. Vocês lembram, né? Que ele e o restante de sua família seriam mortos caso ele fosse apresentar o espetáculo. Bom, Gil Vicente terminou a peça e no dia marcado, ele e seus guerreiros, que eram atores também, marcharam para a festa, né? No castelo, o convento de Tomar. Segundo fontes não oficiais, Antônio Pereira, sabendo que Gil Vicente iria mesmo apresentar o desafio, mesmo depois dele o ter ameaçado, colocou seu exército na porta do castelo para não permitir a entrada de Gil Vicente e seus homens, ocorrendo assim uma sangrenta batalha, né, entre os exércitos. Bom, e nessa batalha, um dos filhos adotivos de Gil Vicente, que fazia Fernandinho, o moço, acabou sendo morto. Gil Vicente e seus homens, então, continuaram guerreando e venceram essa batalha e entraram no castelo para apresentar o desafio diante da corte de Portugal e dos outros países da Europa. Bom, assim que Gil Vicente entrou e viu Antônio Pereira, ele precisou se controlar ao máximo, pois o corpo de seu filho ainda estava na entrada do castelo e a vontade dele era de cravar a espada em Antônio Pereira, que seria seu direito fazer isso, né? Mas ele prosseguiu para o meio do salão, dizendo estar ali para apresentar o desafio. Bom, num primeiro momento, ninguém lhe deu atenção, pois estavam todos envolvidos no prazer dessa festa, né? Gil Vicente então chamou a atenção, dizendo: estou aqui para apresentar o desafio. Afinal de contas, eu fui chamado de farsa. Ninguém deu atenção de novo, e mais 3 vezes ele tentou sem ser atendido. Foi então que ele ficou profundamente irritado e gritou no meio do salão: a farsa de Inês. Bom, assim que ele gritou isso, na hora todos se calaram e olharam pasmos para ele, né? Pasmos e horrorizados. Um dos nobres aproximou-se e gritou: como o senhor ousa chamar a nossa heroína, a rainha Inês de Castro, de farsa? Lembra quando Gil Vicente estava tendo a ideia de criar a peça, que ele falou a rainha Inês de Castro, né? E a Inês do Pereira. Ele mencionou sobre a Inês de Castro e o nobre pensou que era da Inês de Castro que ele estava falando, né? Aí Gil Vicente, indignado com a insinuação do nobre, respondeu ofendido: não, eu não estou chamando a nossa heroína, a rainha Inês de Castro, de farsa. Muito pelo contrário. Ele olhou para o Antônio Pereira, apontou para ele e disse: eu estou falando da Inês do Pereira, a farsa de Inês Pereira. Aí todo mundo começou, falou: o que esse cara vai fazer? Todo mundo deu atenção para ele, né? A festa parou e todo mundo ficou prestando atenção no que Gil Vicente ia fazer. E a peça começa, né? Lembra do tema? Mais quero um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Eu vou falar depois, no final, de como o tema se encaixou nessa história. Bom, a peça começa com Inês Pereira, uma moça bonita e solteira que se vê obrigada a passar o dia em meio às tarefas domésticas. Ela sempre fica se queixando e vê no casamento a chance de se livrar dessa vida. E idealiza um noivo como sendo um moço bem educado, cavalheiro, poeta e que soubesse cantar e dançar. Enfim, que fosse um fidalgo capaz de lhe dar uma vida feliz e prazerosa. E se ele fosse rico também, melhor ainda, né? Bom, Inês é duramente criticada por sua mãe, que diz: como é que você quer se casar sendo assim tão preguiçosa? Apesar de Inês fazer algumas tarefas domésticas, ela passava a maior parte do dia dormindo e não fazia quase nada, né? E quando fazia, só reclamava. Bom, um dia, Leonor Vaz, a casamenteira, sabendo que Inês desejava se casar, chegou na casa dela dizendo que havia sido atacada por um clérigo, mas que tinha conseguido escapar. Leonor, então, começa a relatar que Pero Marques, um rico camponês, quer se casar com Inês. A moça, então, leu uma carta que a Leonor Vaz entregou para ela, que Pero escreveu com as suas intenções de casamento. E ao ler a carta, a moça não se conforma com a simplicidade dele
Mas, diante da insistência de Leonor, dizendo que ele era muito rico, ela concorda em recebê-lo e dá uma chance para ele. Bom, Leonor vai então buscar Pero e, enquanto isso, a mãe de Inês a aconselha a receber bem o pretendente, né? Ele era rico, a mãe de Inês estava de olho na grana também. E quando o moço chega, ele se comporta de modo ridículo e demonstra não ter nenhum traquejo social, sendo considerado um bobão. Quando ele fica a sós com Inês, a moça diz que jamais se casaria com ele, nem agora e nem nunca. E ela acaba indo embora, ela saindo, deixando ele sozinho. E Pero Marques então jura, de pé junto, que Inês um dia seria dele. Então ele vai embora desolado e chorando. Mas ele sai e quando ele vê o passarinho cantando, ele sai atrás do passarinho e cantando também. Ou seja, ele toma uma atitude de bobão, né? Bom, quando a mãe pergunta por que ela não aceitou Pero Marques como marido, afinal de contas ele era muito rico, né? E a mãe também estava de olho no dinheiro do cara, a Inês diz que ele era um idiota, um bobão, um completo retardado. E diz que ela quer se casar com um homem bonito, um músico e poeta. E informa a mãe que havia contratado 2 judeus casamenteiros para encontrar um noivo que tivesse essas qualidades. Pois bem, nesse momento entram em cena Latão e Vidal, os 2 judeus casamenteiros que vieram oferecer Brás da Mata, um escudeiro. Armado o encontro entre os 2 jovens, Brás da Mata vai até a casa de Inês, acompanhado de seu moço, chamado Fernandinho. Os 2 combinam, então, contar uma série de mentiras para enganar a moça e conseguirem dar o golpe do baú. Lembra que eu falei no começo que o filho adotivo de Gil Vicente, que interpretava Fernandinho, havia sido morto, né, na batalha? Pois bem, Gil Vicente, não podendo dispensar esse personagem, colocou o seu criado, que era um tratador de porcos, para o papel de Fernandinho. Aí surgiu aquela coisa do ator substituto, né? Não pode vir um, vai outro. Bom, continuando a história, já na casa de Inês, Brás da Mata age conforme ela queria, tratando-a de modo distinto, com belas palavras, pegando a viola, cantando para ela, citando poemas. E quando ele vê que a moça está completamente apaixonada, ele a pede em casamento. Mas a mãe da Inês percebe que ele é um golpista e diz para a moça que ela não deveria se casar. Mas os judeus contra-argumentam, né, elogiando o Brás da Mata de todas as formas. Afinal, se eles não se casassem, eles não iam receber o dinheiro, né, Inês, né? Então nossa, o Brás é um maravilhoso, é um maridão, casa com ele que você não vai se arrepender. Inclusive um deles chega até a comentar, não dê ouvidos a certas pessoas invejosas, se referindo à mãe da Inês. Bom, mesmo a contragosto da mãe, eles se casam. A mãe é obrigada a abençoar o casamento deles e presenteia a filha com a casa onde eles moram, né, onde elas moram, dizendo que se mudaria para a sua casinha no interior. Na realidade ela fala que mudaria para a casinha no interior porque ela não ia querer conviver com esse Brás da Mata, esse golpista, né? Brás da Mata, ao ouvir isso, chega a comemorar, junto com Fernandinho, a concretização do casamento e o afastamento da mãe dela, né? Aí ele poderia, né, mostrar o que ele era. Bom, nesse momento, né, acontece a festa de casamento e Antônio Pereira manda parar a apresentação. Ele grita, para tudo, para tudo, para tudo. E pergunta para Gil Vicente o que era aquilo. O Gil Vicente diz que eles estavam apresentando o desafio, é o desafio que nós estamos apresentando, né? Você não pediu um desafio? Está aqui. Antônio Pereira então questiona o fato de ele ter colocado o seu apelido, Pero Marques, em um personagem idiota e diz que isso era um insulto e um desrespeito à sua nobre presença. Bom, Gil Vicente contesta, né? Ele diz que era uma homenagem, né? Afinal de contas, o seu nome está no personagem da peça. E era uma homenagem que ele estava fazendo ao nobre anfitrião da festa e desafiante. Antônio Pereira então contesta essa homenagem, dizendo que o personagem perde a Inês para um estranho, safado e com cara de pilantra. É uma das falas da mãe, né? A mãe até fala para Inês numa hora que ela ia se casar com um safado, um estranho, safado e cara de pilantra, né? Gil Vicente então promete dar um jeitinho. Eu dou um jeitinho para você, mas Antônio Pereira não aceita e manda parar o desafio. Gil Vicente então diz, irritado, que a história ainda não tinha acabado e que era uma questão de honra e respeito aos convidados que estavam ali se divertindo, e ir até o fim com a apresentação, pois eles estavam na presença do rei, da rainha e da corte de outros países da Europa. O rei então ordena que a encenação prossiga. Então
A apresentação prossegue com Inês depois de casada. Ela entra em cena e começa a cantar de felicidade, lavando uma peça de roupa de Brás da Mata, né? Ele e Fernandinho ficam observando a Inês cantar, e quando ela termina, ele mostra quem ele realmente é. Manda que ela fique quieta, mostrando o seu lado obscuro. Ele começa a impor uma série de regras, dizendo que quem mandava lá era ele, e que a casa era dele, e exigia que a moça ficasse trancada o dia inteiro, proibindo-a até mesmo de olhar pela janela e ir à missa. E se ela quisesse passear, seria da pia para o fogão, do fogão para a pia. Bom, Inês se sente ultrajada, humilhada, ela chora o tempo todo, mas continua obedecendo o marido. Afinal de contas, ela casou, né? Tem que ser obediente. Ela até chega a falar assim: se meu marido quer, eu obedeço, né? E ele fala: eu sou o cara, né? Bom, pouco tempo depois, Brás da Mata informa a Fernandinho que iria partir para uma guerra, ordenando que ele vigiasse Inês e dizendo que ela deveria ficar trancada a 7 chaves dentro de casa. Inclusive, ele pega as chaves, entrega para o Fernandinho e fala: tem que trancar ela em casa. Fernandinho, mesmo contrariado, pois ele queria ir para a guerra com o patrão, né? Ele cumpre o combinado e fica de guarda. Bom, os dias vão passando e, trancada, Inês não faz outra coisa além de costurar e cuidar da casa. Ela então lamenta a sua sorte, pois diz que sonhava se casar com um poeta e acabou nas mãos de um cafajeste. Bom, passado mais um tempo, Fernandinho aparece com uma carta do irmão de Inês, que também tinha ido para a guerra, né? Aliás, irmão da Inês só aparece mencionado e na leitura da carta, né? A carta é lida por Fernandinho, mas esse personagem acaba não aparecendo na peça. Bom, como eu falei, o Fernandinho chega com a carta do irmão da Inês, que informa que Brás da Mata havia morrido fugindo covardemente de um mouro, que era um indivíduo do povo árabe que conquistou a Península Ibérica na época. Bom, Inês leva um baque, né? E depois fica feliz, porque ela queria que o marido morresse para ela poder tocar a vida dela novamente, mas não sabia como fazer isso. Então, calhou, né? Do marido morrer, e feliz com a morte dele e a sua liberdade recém-adquirida, ela despede Fernandinho, que vai embora lamentando seu azar. Bom, sabendo que Inês havia ficado viúva, Leonor Vaz retorna oferecendo novamente Pero Marques como novo marido. Inês até fala para ela: nossa, mas o meu marido nem esfriou direito, você já está querendo que eu case? E a Leonor Vaz pega e fala: tá bom, se você não quer casar, beleza. Ele acabou de herdar mais 40 mil bois, né? Aí Inês fala: 40 mil bois, olha o dinheiro, né? E ela fala: tá bom, traz o cara aí, vai, traz ele aí. E ela aceita que Pero Marques venha. E quando ela e Pero Marques estão se casaram, eles se casam, inclusive Leonor Vaz faz o casamento deles, né? Eles se casam, ela recebe uma grana, e Pero Marques tá doido para ter a lua de mel com a Inês, né? Quero a lua de mel. E quando eles estão arrumando as malas para as viagens, né, da lua de mel, chega na casa deles um ermitão pedindo uma esmola. Pero Marques fica doido, né? Fala: meu Deus, poxa, logo agora que eu ia para a lua de mel, né? Mas tudo bem. Aí a Inês pede para ele continuar arrumando as malas, né? Pede o dinheiro da esmola, o Pero Marques dá o dinheiro da esmola. E quando ele sai para terminar de arrumar as malas, o ermitão, que na realidade é um falso padre, diz a Inês que aquela esmola diminuía o seu pecado, pois era por causa dela que ele sofria de amor. A Inês então o reconhece, pois esse ermitão havia sido um antigo namorado seu de colégio. Ele diz que só tinha se tornado ermitão porque ela o havia abandonado. E ele começa a se insinuar para Inês. E acaba sugerindo um encontro entre os dois. Bom, Inês aceita e os dois marcam esse encontro para o mesmo dia. Bom, ele vai embora, né? E o Pero Marques volta com as malas, segurando as malas. A Inês, já tramando esse encontro, né, pede para o marido levá-la à igreja, dizendo que ela precisava rezar sozinha, né? Quando ela fala sozinha, ela fica meio assim, né? Poxa, será que o cara vai deixar, né? Porque ela estava acostumada a levar pancada do outro, né? Aí o Pero Marques: tá bom. Ela olha assim para ele: tá bom? Ele fala: tá bom. O que eu não devo o que a senhora não deve fazer que eu não deva consentir? E ele ainda complementa, né, que o amor que ele sentia por ela era tão grande que ele faria tudo por ela. A Inês fica boba, né? Nossa, ela fica arrepiada, né? E fala: então vamos para a igreja, né? Vamos para a igreja que eu quero rezar, né? Durante o caminho,
Para atravessar um rio, o marido da Inês acaba carregando ela nas costas, né? Para que ela não se molhe. E eles vão cantando uma canção que Inês bolou na hora, que fazia alusão à infidelidade dela, né? A começo da infidelidade dela, quando ela encontrar com o amante, né? E a mansidão dele, né? Ele aceitar tudo que ela fazia. Essa música era mais ou menos assim: marido corno me leva e as duas malas também. Marido corno me leva e as duas malas também, porque ela estava levando ela nas costas e carregando as duas malas, né? O Pero Marx responde feliz: pois assim se fazem as coisas, pois assim se fazem as coisas, pois assim se fazem as coisas, assim se fazem as coisas. Ou seja, ele concordava com aquilo por amor que ele sentia pela Inês. Bom, ele segue cantando o refrão e a peça termina, e ele termina a peça como um bobão enganado. Bom, e essa é uma brincadeira que muitos adaptadores hoje fazem quando encenam essa peça. Bom, Gil Vicente termina a peça e vence o desafio. Bom, como ele venceu o desafio? Lembra do tema que eu falei? Mais quero um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Nessa peça, o asno foi representado pelo Pero Marx Bobão, o cara que carregava a Inês nas costas, mas que era um asno que me carregue, carregava a Inês nas costas e as malas também, né? E fazia todas as vontades da Inês. E do cavalo, do que um cavalo que era representado pelo golpista Brás da Mata, que batia nela, que dava coice e que derrubava, que derrubava ela, então, que é o cavalo que me derrube. Bom, assim terminou a história. O Gil Vicente venceu o desafio, inclusive foi recompensado pelo rei na época, né? Com todas as honras, todas as glórias, foi promovido de cargo, teve muito mais coisas, e o Antônio Pereira acabou perdendo muito da sua fortuna em relação a isso. Bom, eu vou falar um pouco dos personagens dessa peça, né? Na época, quase não se tinha mulheres para representar personagens, né? Então, na peça, a personagem Inês e a mãe eram interpretadas por 2 atores, que foram escolhidos por Gil Vicente. E a mãe, inclusive, era representada pelo general de Gil Vicente, né? Que também era o cozinheiro da tropa, e que era casado com a atriz, que só tinha uma mulher na peça, que fazia a Leonor Vaz. E todos confiavam que essa atriz tinha um caso com o ator que interpretava Brás da Mata. Por isso, em alguns momentos da peça, o ator que fazia a mãe quase bate de verdade no Brás da Mata, né? Bom, sobre os personagens, né, que nós acabamos de falar, nós temos a Inês Pereira, né, que era uma moça bonita e solteirona, que para se livrar dos afazeres domésticos e da mãe, sonhava em se casar com um homem bonito, um fidalgo bonito, um poeta, que lhe cobrisse de elogios. A mãe, uma típica dona de casa, preocupada com a educação e o futuro da filha, que considerava ser uma folgada, né? Leonor Vaz é uma casamenteira que só respeita a opinião pública quando lhe convém. Ela tenta ganhar algum dinheiro casando Inês com Pero Marx. Vocês viram, na segunda vez ela consegue. Latão e Vidal, que eram caricaturas do judeu espertalhão e hábil no comércio, né? São 2 judeus que tentaram ganhar dinheiro fácil. O Pero Marx, né? Um camponês rico, porém ignorante, sem nenhum traquejo social, e eles diziam que ele era um bobão, mas eu particularmente gosto de dizer que ele era um personagem inocente, porque acreditava fielmente no amor da Inês, né? Tem o Brás da Mata, que era o escudeiro, pobre, que mal tinha dinheiro para se sustentar, que vê no casamento com a Inês a chance de subir de vida, pois a moça tinha uma casa e a mãe algum dinheiro. Tinha o Fernandinho, o moço, que era o criado do Brás da Mata, que era bem pobre e se deixava explorar pelo patrão, sempre acreditando nas mentiras que ele contava. Mas depois do casamento dele com a Inês, ele se mostra tão cruel após a partida de Brás da Mata para a guerra. E o ermitão, que era um falso monge bonitão, que declara ter se tornado ermitão por desilusão amorosa que sofreu da Inês. No final, Inês trai o marido com o ermitão. E muitos encenadores colocam o mesmo ator que interpreta Brás da Mata para fazer o ermitão. Bom, agora nós estamos encerrando aí sobre o Teatro Vicentino, né? Eu quero encerrar sobre o Teatro Vicentino com uma frase que Gil Vicente disse uma vez, que ficou imortalizada na lápide de seu túmulo, e ela é mais ou menos assim: se um dia perguntarem quem eu fui, digam que eu fui como vocês são hoje, e vocês são hoje aquilo que eu fui.
As palavras das minhas obras são as de vocês também. Olhem para qualquer um. Olhem até mesmo para mim. Mas prestar atenção, preste em vocês. O que ele quis dizer com isso? Que você pode se espelhar em várias pessoas, vários heróis, né? Que se deram bem na vida, que foram imortalizados. Pode se espelhar neles, mas presta atenção naquilo que você quer da sua vida, tá? Bom, na próxima videoaula nós vamos começar o teatro shakespeariano e falar um pouco do seu criador, William Shakespeare, e de algumas de suas famosas obras. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.